Meus amigos, hoje eu vou trazer a avaliação desse SUV compacto mais robusto do mercado brasileiro. Esse aqui é o Renault Duster de primeira geração e eu vou mostrar tudo o que vocês querem saber sobre ele. Consumo, desempenho, espaço interno, problemas, todas as partes boas e ruins desse SUV que é compacto, mas ao mesmo tempo gigantesco, que a gente recomenda muito aqui no canal. Quer saber tudo sobre ele? Me acompanha agora! O Renault Duster chegou no mercado brasileiro em 2011, já como modelo 2012, e foi uma ofensiva da marca francesa contra a Ford EcoSport, que até então reinava sozinho no mercado de SUVs compactos. A EcoSport foi lançada em 2003 aqui no mercado brasileiro, praticamente inventou a categoria de SUVs compactos e reinou sozinha durante muitos anos, até que em 2011 a Renault traz finalmente a Duster para concorrer. Mas na verdade o Duster não é bem um Renault, ele é um Dacia. Foi uma nova estratégia de mercado que a Renault fez aqui no Brasil, tentando tirar aquele estigma de que carro francês era muito caro e estragava demais. Lá em 2007 a Renault começou a trazer o primeiro Dacia, que é um carro romeno, uma marca romena, que faz parte do grupo atualmente. O primeiro foi o Logan, em 2007, logo depois chegou o Sandero, em 2008, ou seja, um sedã e um hatch, e em 2011 chegou a Duster. Todos eles com a mesma plataforma, a Dacia B0, que também foi compartilhada depois com o Captur e também com a Oroch. Como a Dacia é uma marca romena, ela sempre fez carros que tinha uma durabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo também eram carros mais simples. E é exatamente isso que esses três modelos, Duster, Sandero e Logan, são carros mais simples. Em construção, porém muito robustos, muito duráveis. A Duster, ela é gigante, ela é muito maior do que os seus concorrentes e muito maior do que a EcoSport na época. Tanto é que no primeiro ano de vendas totais, né, no primeiro ano completo de vendas, que foi em 2012, a Duster vendeu mais do que a EcoSport. Em 2013, a Duster vendeu 50 mil unidades. Foi o SUV compacto mais vendido do mercado brasileiro. Claro que naquela época não tinham muitos concorrentes. Era basicamente a Duster, a EcoSport, a Mitsubishi TR4 e o Chery Tiggo. O primeiro Tiggo que chegou aqui no Brasil. Hoje, o mercado de SUVs compactos já é muito maior, tem muitos concorrentes e a Duster já não está mais em primeiro lugar. Ela concorre com T-Cross, ela concorre com Tracker, ela concorre com Creta, com Renegade e ela vendeu bem menos. No ano de 2022 ela vendeu 22 mil unidades, mas no total, até hoje, já foram comercializadas 347 mil unidades da Duster aqui no Brasil. E esse exemplar aqui do vídeo é uma de primeira geração e de primeiro ano de fabricação. Ela é modelo 2012 e a versão Dynamic ou Dynamique, até hoje eu não sei falar o nome certo, por favor, me ajudem aqui embaixo nos comentários, com motor 2.0 e câmbio automático. É a versão mais completa que tinha na época. Também tinha uma versão 4x4 com câmbio manual e uma versão 1.6 com câmbio manual. Os preços aí, FIP dessa aqui, 45 mil reais. A da 1.6, 44 mil reais. R$1.000 a menos só. E a da 4x4, 46.500 reais. E como esse aqui é um carro usado, sempre vale aquela dica, né? Antes de adquirir seu veículo com 10 anos de uso ou até menos ou mais, consulte a placa dele na empresa Olhe no Carro. Lá ele vai te dar um histórico de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras, tudo que tu precisa saber antes de comprar o teu carro e que o documento não te mostra. E usando o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto na hora da compra. Mas claro, se vocês quiserem comprar também um 0 km, também existe. O Duster hoje, ele é comercializado aí na versão 1.6 a partir de 114 mil, chegando até 146 mil reais na versão 1.3 Turbo. Essa nova geração chegou em 2020, inclusive já tem vídeo dela aqui no canal com essa motorização nova. E essa geração aqui sofreu um facelift ali em 2016, onde mudou um pouco aqui grade, faróis, para-choques e tal, mas mecânica em si continuou basicamente a mesma. E já que eu falei em mecânica, vamos começar por ela. Essa versão aqui é equipada com um motor 2.0 16 válvulas aspirado, o famoso F4R, um motor que veio no Megane e depois passou por Sandero RS, por Duster, por Oroch, por Captur. Tá? É um motor
muito confiável, muito robusto. Tem algumas manutenções para fazer, como por exemplo, correia dentada, tem que fazer a troca a cada 80 mil quilômetros, mas ok. Ele tem 142 cavalos e 20,9 kg de torque a etanol e 138 cavalos e 19,7 kg de torque a gasolina. A 3.750 esse torque, tá? É um carro que anda relativamente bem, faz o 0 a 100 na casa dos 10,7 segundos, mas o consumo não é tão bom assim. O Inmetro fala em 8,5 km por litro na cidade e 10,5 km por litro na estrada. Na prática é um pouco diferente, 6,5 km por litro na cidade, segundo o dono do carro, e 12 km por litro na estrada. Na cidade fica um pouco pesado realmente, mas tudo isso por conta também do câmbio automático de 4 velocidades. Nessa época aqui existia uma parceria entre Peugeot, Citroën e Renault para utilizar um câmbio automático de 4 marchas, que lá no grupo PSA era chamado de AL4 e na Renault era chamado de DP0, que foi utilizado no Megane, por exemplo. Quando chegou o Duster, ele foi atualizado, assim como lá no grupo PSA também. No grupo PSA ele foi chamado de AT8, uma evolução do câmbio, e aqui na Renault de DP2, ou seja, esse aqui é um câmbio automático, o DP2, que tem um funcionamento bem melhor do que o câmbio antigo, não tenho dúvidas disso. Trocou corpo de válvulas, trocou a programação do software, o carro ficou muito mais gostoso de andar, mas mesmo assim ainda é um câmbio de 4 marchas que aumenta muito o consumo. Lá dentro eu falo um pouquinho mais sobre o câmbio. Já a versão com motor 1.6 tinha 115 cavalos a etanol e 110 cavalos a gasolina, sempre equipado com um câmbio manual de 5 marchas. E era o chamado motor K4M, que equipou durante muito tempo o Renault Clio, o Clio Sedan, o Symbol aqui no mercado brasileiro. Porém aqui no Duster ele tinha um pouquinho mais de potência. Tinha 111 lá no Logan e no Sandero e 115 aqui. O desempenho daí já é bem mais fraco, 0 a 100 em 11,9 segundos. Realmente daí já começa a complicar, né? Porque o carro é muito grande, muito pesado, são mais de 1.300 quilos nesse SUV compacto, que vocês vão ver que não é tão compacto assim. Depois do facelift ele recebeu um motor novo, 1.6, vindo da Nissan, que era o H4M e tinha 120 cavalos e também podia ser equipado com o câmbio CVT. Motor esse que até hoje existe na linha. E na nova geração ele recebeu um motor 1.3 turbo, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal, com 170 cavalos e 27,5 kg de torque. Aí sim o desempenho fica bom, 9,2 segundos no 0 a 100. Ele ainda conta nessa época com um tanquinho de partida frio para colocar gasolina, mas ele é injetado com um bico injetor, então tem 5 bicos no carro. E mesmo sendo um carro mais simples, como eu falei lá no começo do vídeo, olha só, manta acústica no capô e mola para levantar o capô. Legal, hein? Gostei disso. E mesmo ele estando na categoria de SUVs compactos, vocês vão ver que as medidas são bem generosas, principalmente em relação ao EcoSport. São 4,31 m de comprimento, 1,82 m de largura e mais de 2,67 m de entre-eixos. E ele realmente pode ser considerado um SUV, porque ele tem 210 milímetros de vão livre do solo, 30 graus do ângulo de entrada e 35 graus no ângulo de saída. Hoje, na nova geração, ele é ainda mais alto, tem mais de 230 milímetros de vão livre. Ou seja, para as nossas ruas, isso aqui é perfeito. E um porta-malas também é um show à parte. Enquanto a EcoSport tinha um porta-mala diminuto, aqui são 475 litros de capacidade. Um porta-malas muito bom, muito grande, maior do que muito SUV médio, inclusive maior que o do Compass atualmente. Então realmente é um espaço para levar toda a família. Aqui embaixo, não tem step. Sabe onde é que está o step? Tá aqui. Aqui ele é fácil de tirar, fácil de botar, mas os ladrões também gostam bastante. E aqui na tampa traseira é que começam alguns probleminhas do Duster. Muitos proprietários reclamam aqui, ó, de ferrugens que aparece na tampa. Vocês podem, não sei se vocês conseguem ver direito, aqui tem uns pontos de ferrugem, aqui tem outro pontinho de ferrugem, aqui esse ponto maior, aqui embaixo também já tem um ponto de ferrugem. Essa é uma reclamação recorrente dos donos de Duster, tá? Mas dá pra consertar. Aqui também, aqui provavelmente levou algum engate reboque, alguma coisa assim e estragou, né? E como vocês podem ver, nessa versão aqui, ele vinha com sensores de estacionamento traseiro. Não tem câmera de ré, até porque ele não tem multimídia. As lanternas são todas
halógenas. Suspensão traseira é do tipo semi-independente, mas ela poderia ser independente quando vinha com tração nas 4 rodas. Opção que não existe mais na linha do Duster, né? Freio traseiro é a tambor, não é a disco, e ele é equipado com rodas aro 16 polegadas. E claro que esses pneus aqui, que são pneus de uso misto, não são os originais dele, tá? O Duster vinha com pneus de uso de asfalto, porque ele sempre foi um SUV considerado de cidade, a não ser a versão 4x4, claro, aí tinha uma aptidão um pouco maior para o fora de estrada. Mas esses pneus aqui são um pouco mais caros. Se vocês precisam trocar o pneu do carro de vocês e quiserem colocar um pneu como esse aqui de todo terreno, comprem lá na pneustore.com.br. Os melhores pneus, os preços mais baratos e enviam para todo o Brasil. E utilizando o nosso cupom OPSINCERO, você ainda tem 5% de desconto na hora da compra. Aqui na frente, como essa é a versão topo de linha, ela tem a grade cromada, tá? Vem com faróis com dupla parábola, mas não tem projetores, certo? Também tem faroletes ou faróis de neblina. E basicamente é isso, não tem sensor de estacionamento dianteiro, nem nada. Não tem acionamento automático dos limpadores de para-brisa, não tem acionamento automático dos faróis. Nessa época não era comum ter nenhum tipo de assistência à condução, então ele não tem ACC, também não tem nenhum tipo de segurança ativa como frenagem automática, mas tudo bem, nessa época ninguém tinha mesmo. Tem repetidores de piscas aqui no paralama, os retrovisores também são cromados, assim como lá na frente, e tem racks de teto funcionais. E é basicamente isso. Mas falando em segurança, ele já vem equipado com 2 airbags e ABS. Itens que não eram obrigatórios por lei nessa época, né, em 2012, foi a partir de 2014, mas ele já tinha. Mas ele não tem nem controle de tração, nem controle de estabilidade. E ele já passou por 3 testes de colisão, ou 3 testes do Lightning Cap, com 3 protocolos diferentes. Em 2015 ele levou 4 estrelas para os ocupantes dianteiros. Em 2019 ele também continuou levando 4 estrelas e em 2021 ele zerou o teste, 0 estrelas. Bom, aí os protocolos mudam e o carro não mudou, né? Continua sendo o mesmo, mesma plataforma, tudo igual e ainda assim só com 2 airbags. Consequentemente o teste mais novo com protocolo novo não foi bom. A chave dele é uma chave comum, não é nem presencial nem canivete, mas tem os telecomandos de abertura das portas aqui. E agora eu convido vocês a conhecer por dentro o Renault Duster, o espaço interno e todas as características. Mas antes disso, vocês viram, né, que o carro tá bem limpo, né? Pretinho no pneu, tudo. A gente levou o carro para lavar ali na Tuyo Car Detail, uma estética automotiva que ainda dá desconto para vocês, tá? Agora sim, vamos conhecer aqui dentro. Aqui dentro tem um déjà vu, porque meus pais tiveram um Logan, 2 Logans, e aqui dentro ele é muito parecido. O painel é exatamente igual, né? Muda aqui em cima que tem esse porta-objetos aqui que o Logan não tem, ali também, mas o resto é exatamente igual. E um pouquinho ali só o gráfico do painel, mas só isso. O resto é o mesmo carro. Aqui dentro é que vem aquele item que eu falei para vocês, que ele é um carro mais simples, né? A qualidade do material é um pouco mais simplificada, né? Como por exemplo aqui nas portas, ó. Esse plástico aqui das portas, ele faz barulho quando tu aperta, ele é meio molenga, né? Ó, é um plástico bem simples, plástico duro em tudo, né? Todo o painel dele é plástico duro, que hoje em dia até tá tanto comum hoje, né? Mas naquela época tinha algumas coisas um pouco melhor, né? Mas ele tem aqui um tecidinho na porta, pelo menos. E essa versão aqui, ela só tinha um opcional, que esse carro tem, que são os bancos de couro. Então ele está equipado com os bancos de couro opcional. E esse item aqui, que é o encosto de braço, ele é um acessório de concessionária. Então ele era colocado na concessionária, ó, tá aqui, mas ele era comprado à parte. Como ele já veio em 2012, 2011, 2012, ele já teve algumas evoluções perante ao Logan e o Sandero, como por exemplo os comandos aqui dos vidros elétricos, né, que estão na porta. Antes do Sandero e do Logan ficavam aqui no meio do painel, né, então ele já teve essa evolução. E tem todos os vidros elétricos, ok, né? Também tem o espelho retrovisor elétrico, e aí ele fica numa posição não muito boa, porque quando tu baixa aqui o freio de estacionamento tu não consegue acessar direito, né? Mas ok, é questão de costume, levanta e mexe, né? O volante, ele é revestido em couro também, isso mesmo que o banco não viesse, ele vinha com revestimento em couro. E ele tem os comandos do rádio aqui atrás, ó. Aqui estão os comandos do rádio. É bem
Curioso isso, a Renault já usa bastante tempo, a Peugeot também, né? No primeiro momento é meio ruim, mas depois tu te acostuma, até funciona legal. O painel é mais simplificado, né? Ele tem o marcador de velocidade na direita, de rotação na esquerda, analógicos, e tem ali no meio temperatura do motor e também tanque de combustível digital. Ele também tem ali Trip A, Trip B, consumo médio, né, autonomia, velocidade e tal. Tem um computadorzinho de bordo que funciona bem. Ele não vinha equipado com multimídia. O multimídia ele veio a partir do facelift somente, né? Então por isso que ele não tem câmera de ré. Mas se vocês quiserem colocar multimídia, nós temos uma excelente opção para vocês, que são os multimídias da Nave Pro, que nós já colocamos até nos nossos carros. Ele vem com a moldura certinha para entrar aqui, pode ser de 7 polegadas, de 9 polegadas, vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tu pode colocar a câmera de ré e mais um monte de funcionalidades como streaming, tocar YouTube, Netflix, tudo aqui. E fica muito bacana, né? Mas esse aqui é o rádiozinho original, ele tem Bluetooth e entrada USB. Era isso, né? Na época até que era legal. O ar-condicionado é manual, de uma zona só, né? Em todas as versões ele nunca teve ar-condicionado digital, pelo menos nessa geração aqui. Tem alguns porta-objetos, e aqui também vocês conseguem ver que começa, né, a aparecer também a simplicidade, né? Olha só, os parafusos aparecendo aqui, né? Tudo de plástico, não tem nenhum tipo de revestimento. Nas portas também tem aqui, ó, deixa eu mostrar, o parafusinho aparecendo. Pelo menos aqui, ó, tá melhor do que o do Logan da minha mãe, que aqui tinha umas rebarbas bem grandes, né? Tá um pouco melhor, realmente. E um outro problema também aqui de acabamento tá nas saídas de ar-condicionado. Vocês podem ver que elas até tão bonitinhas, né? Redondinhas e tal. Mas isso aqui, ó, esses arinhos aqui, eles são cromados. Assim como a grade é cromada lá na frente e os espelhos retrovisores também, esses aros também são cromados. Só que eles começam a descascar. E aí ficam tudo feio. Então o proprietário do carro foi lá e descascou tudo. Então é tudo pretinho agora. Os aros são todos pretos. Perderam o cromado porque realmente descascou. O câmbio, ele tem marchas... Também tem marchas manuais. Pode voltar aqui pro lado e fazer as marchas manuais. E esse aqui é um capítulo à parte que eu falo na sequência. Como eu já falei antes, né? Airbags aqui na frente. ABS. E olha o espaço aqui, ó. O espaço aqui é muito, muito bom mesmo. Ele não tem rebatimento elétrico dos espelhos, ele não tem também o espelho fotocrômico. Aqui ele tem, deixa eu ver, tem espelhinho aqui, mas não tem luzinha, né? Aqui também, a luzinha tá aqui, ó. Tá aqui, tem alça de mão também. Tem, olha só, tem regulagem de altura dos cintos. Gostei bastante, né? Ou seja, tem um espaço bem bom aqui. Aqui realmente é um carro que faz sentido ter, né? Agora eu quero ver ele atrás do espaço. Só vou ligar o ar-condicionado que tá muito quente aqui hoje. O banco regulado para mim ainda tem bastante espaço, né? Eu tenho 1,72 m, tenho aqui 4 dedos ainda. E ainda o banco é meio molenguinho, ó. Então daria para empurrar ainda aqui que ainda ficaria bem. Então, nossa, tem muito espaço para colocar os pés embaixo também. O túnel, tem um túnelzinho, mas é pequeno, infelizmente não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, que hoje já está mais comum. As portas também tem o tecidinho aqui, ó, gostei. Isso aqui era um problema na época do Logan da minha mãe. Sempre eu botava o braço aqui, ó, e abria o vidro, né? Então não tá numa posição das melhores aqui, mas ok, pelo menos tem, né? Mesmo plástico aqui atrás, tem alça de mão, a luzinha ficou faltando, não tem. Tem o encosto de cabeça para os 3 ocupantes, né, que ainda não era obrigatório naquela época. Ele não tem Isofix, isso realmente ele não tem. E o cinto é subabdominal, não é o cinto de 3 pontos. De novo, não era obrigatório naquela época. Mas é um baita do espaço aqui atrás, né? E outra, tu fica um pouco mais alto, senta melhor, sabe? A posição das pernas está muito boa também. É um carro que é bem confortável para viagens longas. Agora, vamos dar uma voltinha nesse carro aqui, ver o desempenho, ver como é que o câmbio se comporta, falar de problemas. Então tá, pessoal, vamos para aquela parte que a gente mais gosta, que é sair para dar uma volta no carro. E se vocês ainda não são inscritos aqui do canal, se inscreve, dá like, compartilha, comenta, tudo aquilo que você sabe que nos ajuda bastante. Antes de sair, regulagem só de altura, profundidade não tem. Regulagem do banco também tem regulagem de altura. E manobrando é um ponto que a gente já sente a primeira reclamação dos seus proprietários, né? O peso da direção. A direção ainda é uma direção hidráulica, então ela é mais pesada.
no Logan da minha mãe era super pesado. Essa aqui até que tá um pouco menos, mas mesmo assim não é uma direção leve, nem para os padrões atuais, né, elétricos, nem para os padrões da época, que também já ainda era pesada. Ao rodar a gente consegue escutar os pneus, porque tá com os pneus, né, de uso misto, então esses pneus fazem um pouco mais de barulho, mas se tu usar os pneus de asfalto mesmo, quase não escuta nada. Obviamente que ele tem um isolamento acústico um pouco piorado, né, exatamente pela simplicidade maior do carro, mas mesmo assim ele tem um rodar muito bom. Suspensão é boa, é um pouco mais dura, um pouco mais firme, mas não é desconfortável. Os bancos faltam um pouco de apoio aqui e tal, mas de novo, também não é desconfortável, só não é tão aquele banquinho concha, né? E a suspensão ela é super robusta, aguenta pra caramba, né? Vai trocar amortecedor e bucha, as coisas assim, lá pra frente, né? Sem grandes problemas. A posição de dirigir aqui não me agrada muito, mas aí é questão pessoal minha, né? Ele é um pouco mais alto, eu coloquei já o banco tudo no mínimo aqui e ele continua alto ainda, né? O volante também, pra mim, ele deveria descer um pouquinho mais, mas aí é questão de gosto, né? Você tem que andar pra dar pra sentir se pra você está bom ou não. Deixa eu dar uma acelerada aqui, vamos ver. Desempenho realmente não é o forte dele. Aquele 0 a 100 ali, falado pela fábrica, não sei não, hein? Não sei se é tão rápido assim. A 1.6 é bem lenta, assim, né? A 2.0 manual anda bem. A 2.0 automática já mais ou menos. E aí o câmbio é um dos problemas, assim, vamos dizer que já meio que passou esse problema, que hoje em dia a gente sabe que é fácil de consertar, né? Mas vamos lá. O câmbio AL4 ou o DP0, como era chamado na Renault, teve muito problema de solenoide, né? O corpo de válvulas trancar, parar de funcionar, o câmbio parar, dar tranco, mas também muito problema de funcionamento. O software não era tão bom assim. O câmbio, como ele tinha marchas muito longas, como ele tem marchas muito longas, ele terminava tendo que esticar demais as marchas para que o carro tivesse um desempenho condizente. Com isso, o funcionamento ficava ruidoso, porque o motor berrava demais, e também ficava mais gastador, como vocês podem ver, né? 6,5 na cidade é o que o dono consegue fazer. Na evolução, o AT8, ou como é chamado na Renault, o DP2, que é esse aqui, já melhorou o corpo de válvulas, já teve, né, evoluções disso, não dá tanto problema assim, e o software melhorou muito, né? Então o carro ele ficou muito melhor, as trocas ficaram muito mais suaves nesse câmbio novo, mas ainda assim não é o funcionamento que eu gostaria de ter num carro, né? Se vocês andarem, por exemplo, no câmbio 4 marchas da Toyota, que equipava o Corolla e depois equipou também o Edge, vocês vão ver que ele é bem mais gostoso, as trocas são muito mais suaves, o carro não é tão gastador, né? E esse câmbio lá nas versões 1.6 realmente aí falta muito. Como é muito longas as marchas, no motor 1.6 ele fica, que nunca teve no Duster, mas teve no Logan e no Sandero, daí realmente não fica com desempenho bom e gastador também. Mas aí e os problemas? Bom, os problemas são aqueles de trocar solenoide e tal, e hoje em dia tá tudo muito mais barato, né? Chega ali, você pode falar lá com o pessoal, nossos amigos lá da Autoland, que a gente já fez vídeo com eles até. Cara, abre ali, troca o corpo de válvula, fecha, troca o óleo, tudo certo. Inclusive a troca de óleo é uma manutenção corriqueira que você deve fazer para manter o câmbio sempre em dia, né? Muita gente fala que não deve trocar o óleo do câmbio desse carro, e realmente era uma recomendação da fábrica, mas se viu que dá muito problema, então é bom trocar o óleo aí, vamos lá, cada 50, 60 mil quilômetros trocar o óleo para não ter mais problemas. Esse aqui tá perfeito, o carro tá com 94 mil quilômetros e o funcionamento tá ótimo, e o câmbio e o óleo nunca foi trocado. Além desses problemas que eu já citei, também falam em folga na caixa de direção, que acontece, né? Além da direção ser hidráulica e não tão leve, ainda tem algum tipo de folga, mas também não é um conserto tão caro assim, pode fazer o conserto da própria caixa, não precisa trocar. E um outro que o pessoal esquece de fazer, a manutenção, é da troca das velas. E as velas, quando elas ficam um pouco mais velhas, elas começam a exigir demais da bobina, e essas bobinas queimam. Essas bobinas queimam com certa facilidade por causa das velas. Então se tu manter sempre as velas em dia, a troca das velas sendo em dia, com certeza as bobinas vão durar muito tempo.
Inclusive, manutenção é algo que qualquer carro tu precisa, né? E esse aqui não foi diferente. O dono comprou agora um pouco o carro com mais de 90 mil quilômetros e teve que fazer várias manutenções. O filtro de ar estava sujo, o filtro de combustível sujo, as velas estavam velhas. Várias manutenções bem simples assim, né? Que tu faz no carro para manter o teu carro com uma durabilidade muito maior. Mas suspensão não precisou mexer em absolutamente nada. Então, volto a dizer, é um carro muito robusto, né? É um carro que a gente recomenda muito, tanto ele quanto o Sandero quanto o Logan. Só tem que entender que são carros mais simples em questão de acabamento por dentro, assim, até na hora de andar ele é um pouco mais simples, né? Ruídos e tal. Mas tu precisa de um carro guerreiro que vai aguentar, que vai levar a tua família com bastante espaço. Duster, Sandero e Logan com certeza são escolhas muito racionais. O seguro dele até não foi tão barato assim, mas também todos os seguros estão absurdamente caros, né? Bom, eu paguei R$4.700, R$4.800 no seguro do meu carro, do Fusion. Esse aqui o dono pagou R$2.000 de seguro, mas ele não tem bônus nenhum, tá? Porque ele tinha um outro carro que ele não tinha um seguro total, e aí quando ele fez esse aqui ele teve que fazer um seguro novo. Ou se ele tem bônus, é bônus muito pouco. Então R$2.000 para um carro de 45 mil é um pouco caro, mas os seguros estão todos absurdos, então não tem como fugir muito disso. No final das contas, o Duster é um carro absurdamente racional. Um carro muito bom, guerreiro, grande, espaçoso, com manutenção barata. As peças da Renault, ou desse Dacia aqui, são muito baratas realmente, eu posso afirmar, porque, de novo, minha mãe teve 2 Logans e sempre foi muito barata a manutenção e aguenta muito o tranco. Tem acabamento mais simples, sim, tem que entender isso, que ele é um pouco mais simplificado, mas, cara, ele é muito, muito racional. Se precisa trabalhar como aplicativo, tu pode usar um carro desses, claro, o consumo vai ser um pouco ruim para ti, mas tu pode usar os outros da linha, Sandero e Logan. Então, realmente é um carro que a gente recomenda muito e eu vou continuar recomendando. Eu só acho que eu compraria não com câmbio automático, por causa do consumo que fica muito elevado. Eu compraria um 2.0 manual ou eventualmente até o 2.0 4x4, que é diferenciado. Inclusive o 4x4 não existe mais no mercado brasileiro, né? Nem na Oroch, que é a picape, não existe mais. Lá no Uruguai, que eu tive outro dia, existe o Oroch 4x4. Para aqui pro Brasil, realmente não veio. Mas até dá para entender, né? Porque não vendia muito, não vendeu tudo aquilo que eles esperavam, então eles tiraram fora. E imagina, eu tô fazendo um vídeo aqui do carro que é o primeiro ano de lançamento, né? Alguns problemas poderiam ter acontecido, tudo, mas não, o carro tá aqui, guerreiro, robusto, super bom. Você vai comprar mais novos, tem, começa aí em 45 mil, 44 e vai até 100 e poucos mil, que são 0 km, mas tem aí com o facelift, ele ficou mais bonito, com motores novos, com motores mais econômicos, inclusive, né? Então, tem muita opção aí para quem quiser. E claro, também tem a opção do Duster Gourmet, que seria a Capture. Se vocês acham esse carro aqui meio feio, se vocês quiserem um carro um pouco mais bonito e com acabamento um pouco melhor, tem a Capture. Tem a mesma mecânica, a mesma plataforma, os mesmos recursos, só que é muito mais caro. Não sei se vale a pena comprar a Capture, sabe? Porque ela é muito mais cara e te entrega basicamente a mesma coisa que o Duster, numa aparência gourmetizada. Realmente não sei se vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, vocês teriam um Duster desse? Vocês teriam algum concorrente? Uma EcoSport, uma Tracker, uma T-Cross? Botem aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Em 2019, ele levou 3 estrelas, é isso? Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.